Massa, então vamos lá. Durante esses 2 meses aí eu estou falando sobre como ir além do faturamento, como o faturamento não ser um problema dentro da odontologia. E eu tenho percebido que o problema é que a mídia ela tem dado muito poder a dentistas que muitas vezes não estão preparados tecnicamente para atender a demanda que os pacientes veem da mídia online. Isso acaba causando um desequilíbrio na odontologia. O que me preocupa não é a voz dos dentistas ruins, mas o silêncio dos dentistas bons. Então a ideia aqui é trazer essa força para você que é um dentista que acredita nessa boa odontologia, que acredita que prestar um bom serviço ainda traz pacientes. É para você que eu quero dar voz, cara. É você que eu quero encher a tua agenda com o que eu vou falar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Depois de hoje, você encontrará os pacientes que desejam tratar com você. Porque a gente vem numa batalha muito grande. Eu vejo 350 mil dentistas falando a mesma coisa, às vezes contratando uma agência de publicidade, às vezes copiando o post daquele colega que muitas vezes te encaminha os pacientes que ele cometeu erros, né? E você acaba copiando o post daquele colega por não saber o que fazer, por não saber o que postar, por não saber o que falar na mídia. Então eu estou aqui para te mostrar o caminho de não mais do que fazer, mas como fazer. E principalmente como eu fiz durante 17 anos para ter esses pacientes particulares. E aqui estão alguns resultados que nós tivemos com essa aula que eu vou dar aqui hoje para vocês. Então, 3 leads, 3 avaliações marcadas, feedback de hoje, o anúncio foi iniciado por volta das 9 da manhã e até agora, 19, mais de 30 pessoas falaram com a gente, de todo tipo, né? Galera, feedback, 68 contatos novos de pacientes desejando ser atendidos em apenas 2 horas da terça-feira e 8 horas da manhã. Então, investimento de R$66, só fazendo o que eu vou falar aqui hoje para vocês na aula. Então, o que eu quero falar tem paciente que está brigando por preço, mas tem paciente que ainda está tentando achar aquele dentista bom. Está tentando achar aquele cara que é bom tecnicamente. Só que esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse homem, não está se posicionando nas mídias sociais, não está falando nada na rede social. Ele está escondido. E o que eu quero falar para vocês hoje aqui, deixa eu até parar de compartilhar minha tela, a partir do momento que você decide não se posicionar nas redes sociais, a partir do momento que você decide não fazer nada, você já decidiu. Você já escolheu a omissão. E quando você se omite, não dá para reclamar. Então o que eu quero falar aqui para você hoje vamos, você não está sozinho. Eu sei o caminho, eu já fiz isso. Dentistas não vendem, os dentistas não estão se fazendo vender porque fazem o que os outros falam para ele fazer. E a grande verdade é que eu fiz muito conteúdo ruim. Durante 17 anos, os meus 17 anos de formado, mais de 10 anos eu fiz mídia. E todo mundo me copiava. Foram 17 anos fazendo vídeos ruins. Foram 17 anos em TV. Foram 17 anos falando na mídia, em rádio, TV. Fiz de tudo que vocês imaginaram. E muita gente me copiou. Mas a grande verdade é que hoje eu acredito demais em mídias autorais. Hoje eu acredito em conteúdos que façam a diferença para você, para o teu paciente. E a gente, dentro do Clínicas do Futuro, a gente trabalha em algumas campanhas autorais. Para mim, não existe o postzinho pronto. Para mim, não existe aquele truquezinho da mídia. Para mim, existe trabalho, para mim, existe consistência. E as campanhas autorais, elas são divididas em campanhas de consideração, elas são divididas em campanhas de lead, elas são divididas em campanhas de remarketing e elas são divididas em campanhas de vendas diretas. Como que a gente trabalha as campanhas de consideração? É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. São as campanhas que trazem mais pacientes particulares para as clínicas.
Quais são as campanhas de lead? Eu brinco que são as campanhas soco-chute. É a campanha que traz paciente amanhã, mas vem muito paciente brigando por dinheiro. Quais são as campanhas de remarketing? São as campanhas para você falar com todos os contatos que ligaram e não agendaram. São as campanhas que ligaram, agendaram, mas não compareceram. São as campanhas que ligaram, agendaram, compareceram, mas não fecharam. Então a gente tem 4 tipos de campanha de remarketing para paciente. Esse é uma mina de pacientes particulares na tua clínica. Se o paciente ligou, se ele agendou, se ele compareceu, cada um desses pontos de conversão dentro da tua clínica, tem como você fazer remarketing nas redes sociais ou mesmo no próprio WhatsApp da clínica com esses pacientes. Você falou com todos os pacientes que entraram em contato com você desde o começo do ano? Todos os pacientes do ano passado? Este, hoje, é o melhor momento da história da odontologia. Os melhores faturamentos com dentistas bons foram feitos no mês passado. A gente tem um grupo de 257 dentistas que fez o maior faturamento da história do Brasil na odontologia. Enquanto você não está investindo em mídia, enquanto você não está falando na mídia, existem outros dentistas que estão. Por que este é o melhor momento da história da odontologia? Saiu um artigo do Google falando que as pessoas pararam de investir fora. Elas pararam de sair para jantar. Elas pararam de ir em restaurante. Elas pararam de gastar em bar. Elas pararam de gastar em roupa. E elas estão investindo dentro. Aquela pessoa que tinha deixado para fazer uma reabilitação oral, ela está fazendo agora. Aquela pessoa que tinha deixado para fazer um tratamento estético, ela está fazendo agora. Aquela pessoa que deixou para fazer um canal, deixou para fazer um tratamento de ortodontia, ela está fazendo agora. Este é o melhor momento da odontologia. É só saber o que fazer para aproveitar esse boom na história da odontologia. Dentista não vende porque não faz o que acredita que pode fazer. E aqui eu quero deixar um adendo. Aqui eu quero falar com vocês que estão aí me assistindo. Qual é a odontologia que você acredita? Esses dias eu estava conversando com um ortodontista e ele falou assim, cara, eu estou vendendo alinhador agora, mas eu não sei como vender alinhador. Eu falei, cara, o que você acredita do alinhador? Ele falou, cara, para falar a verdade, eu não sou muito fã de alinhador, porque tem alguns problemas que ele não resolve. Algumas girosversões grandes, alguns trespasses. Eu não vou saber falar muito bem os termos de ortodontista aí, que eu sou bucomaxilo, na verdade. E eu falei, cara, você quer vender uma coisa que você não acredita? E daí eu comecei a perceber, cara, que muitos dentistas não bancam a odontologia que eles acreditam. Muitos dentistas estão vendendo porque outros dentistas estão vendendo. Porque a indústria está mandando você vender. Mas qual é a odontologia que você acredita? Eu vou dar um exemplo, Matheus. Eu sei que tem até professores aí me assistindo, alguns professores meus até, que hoje eu tenho um professor que é aluno meu, foi meu professor, é meu aluno. Eu não acreditava em implante zigomático, por exemplo, como primeira opção para o paciente. Eu preferia fazer levantamento de seio com BIOS, esperar os 8 meses e fazer os implantes depois de 8 meses. Por quê? Eu fiz mais de 8.000 implantes. Eu, Matheus, fiz mais de 8.000 implantes. Eu não me sentia seguro em fazer na minha mãe um implante de zigomático de primeira opção. É mais fácil vender implante zigomático? Com certeza absoluta. É mais rápido, fica pronto rápido, é uma sessão só, é carga imediata. Mas essa é a odontologia que eu acredito? Não. Por isso, eu nunca fiz uma mídia de implante zigomático. Eu, Matheus. E eu não ganhei nada da BIOS para falar isso, tá? Sou apaixonado da BIOS. Me salvou várias vezes de tratamentos ruins que eu tive. O BIOS me salvou várias vezes. Então, eu quero que, primeira coisa, descubra ou olhe para dentro e entenda qual é a odontologia que você acredita.
Voltando na história daquele ortodontista, a odontologia que ele acreditava era o aparelho autoligado. Ele acreditava em aparelhos autoligados estéticos. Hoje, ele vive de aparelho autoligado estético. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Como viver de aparelho autoligado estético. Como viver de uma clínica de harmonização facial que só restaura a autoestima das mães que perderam a autoestima porque teve um filho. Como você se posiciona no mercado, na odontologia que você acredita. E por que eu falo isso para vocês, gente? Porque eu vejo muitos dentistas fazendo outra especialização para fechar aquele orçamento que você muitas vezes é encaminhar para um colega que faz melhor do que você. Mas enquanto nós da odontologia estivermos pensando no faturamento como um fim, mas não como um meio para eu exercer a odontologia que eu acredito, a gente não vai ter uma classe que cresce. Por isso que eu estou falando isso aqui hoje para vocês. Porque eu acredito nessa odontologia. Estou vendo dentistas bons encontrarem pacientes bons. E eu vou dar o caminho para vocês. Mude os seus conteúdos e você mudará os pacientes que você atrai. Eu vejo muito dentista postando foto de criança de manhã, foto de limpeza na terça, foto de implante na quarta, foto de lente de contato na quinta e foto de, sei lá, endodontia na sexta. E o cara, às vezes, é bucomaxilo. Eu vejo o cara postando uma especialidade em cada dia e, na verdade, ele é ortodontista. E eu brinco, tem até um vídeo meu que deu uma repercussão grande, até com alguns dilemas. Eu falo assim, cara, você chega no restaurante japonês e fala assim, cara, faz um churrasquinho lá pra mim. O dentista é o único cara que resolve tudo. E quando você faz tudo, você não é bom em nada. Qual é o teu tesão? Qual é a tua odontologia que você acredita? Tem uma doutora nossa que ela virou a doutora da oclusão. Ela acredita na oclusão e que a solução que vem embaixo daquela oclusão ela vai dar melhor para o paciente. Hoje ela está vivendo de oclusão. Porque ela fala disso. Ela mudou as postagens dela. Ela parou de procurar fórmulas prontas. E sabe o que eu vejo nos dentistas? Eu aprendi cirurgia de uma maneira. Eu não sentei e fui lá e fiz a primeira cirurgia. Antes de eu sentar e fazer a primeira cirurgia, eu tive que aprender o quê? Os princípios cirúrgicos. Eu tive que aprender anatomia para eu saber de onde vinha o nervo alveolar superior posterior, nervo alveolar superior médio, nervo alveolar superior anterior, nervo nasopalatino, nem lembro mais se são esses nomes mesmo. Artéria palatina, nervo alveolar inferior, nervo mentoniano. Eu tive que aprender tudo isso antes de eu fazer a primeira incisão. Eu tive que aprender antes de fazer a primeira incisão para que servia um cabo de bisturi número 3, para que servia uma lâmina 15C. Eu aprendi o que é usar um instrumento da Hulfrid. Qual é a qualidade daquele instrumento? O que é operar com porta-agulha de Vidia? Para daí, o meu professor falar, Matheus, agora você pode sentar e fazer a tua primeira cirurgia. E daí, quando eu sentei para fazer a primeira cirurgia, ele disse assim para mim, cara, você tem 3 maneiras de aprender cirurgia. Falei, quais são? Porque eu me apaixonei na cirurgia no primeiro dia de aula. Fui monitor de cirurgia, fiz 2 anos de estágio na cirurgia, passei na residência em bucomaxila aqui na Federal do Paraná, fiz 3 anos de residência, fiz cirurgia minha vida inteira. Falou, cara, o primeiro jeito de você aprender cirurgia é assistindo. O segundo jeito de você aprender cirurgia é auxiliando. E a terceira maneira de você aprender cirurgia é fazendo.
E nós, dentistas, quando falamos em mídias sociais, a gente já quer sentar na frente da ferramenta e fazer. A gente não quer entender quais são os princípios por trás. A gente não quer entender quais são as ferramentas por trás. A gente não quer entender como funciona. A gente quer contratar um cirurgião para operar para a gente. Vai dar merda. E daí a gente tem a expectativa que o cara opere igual a gente opera. Não vai acontecer. Vai gerar frustração. Então o que eu estou passando aqui para vocês hoje são os princípios. A ferramenta é fácil. Ir lá e operar é fácil. É simples. Então eu falei semana passada sobre esse planejamento. É preciso entender quantos pacientes eu tenho a capacidade de atender na minha clínica. Porque para mim, toda mídia começa pela minha capacidade de atendimento. E aí para mim vem um problema gigantesco que está acontecendo na odontologia hoje. A mídia está dando poder a dentistas que não têm uma capacidade de entregar. E a odontologia ela não dá salto, nem na mídia, nem tecnicamente. Se eu levar muito paciente para um dentista que não teve um amadurecimento na clínica, esse cara vai ter problema na parte técnica. Então o que a gente precisa fazer é organizar os números da nossa clínica. Quantos pacientes eu consigo entregar? Eu sei que eu já medi na minha clínica de implante que o implantodontista consegue entregar 16 pacientes por mês finalizados. Quantas avaliações eu preciso fazer para fechar esses 16 pacientes? Para eu saber quantos contatos novos eu preciso para bater minha meta de faturamento. Sim, eu estou falando de dinheiro. Com esse funil de venda eu consigo saber exatamente quantos contatos eu preciso na minha clínica. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas avaliações vocês fizeram no mês passado? Quantos contatos novos vocês tiveram na clínica de vocês no mês passado? Talvez muitos dentistas, assim como eu, durante 10 anos, nunca mediu isso. E o que eu vou falar para vocês é como trazer os contatos novos hoje. É sobre isso que eu quero falar. E a gente começa a pensar em trazer contatos novos na clínica através de um planejamento de conteúdo. Por que eu chamo de CAC? Porque é uma campanha autoral. Ela é incopiável. E se vocês verem algo parecido com isso em algum lugar, inclusive dos meus concorrentes que estão aí, fui eu que inventei. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Eu inventei isso aqui. São campanhas autorais de consideração. Como que funciona o planejamento de conteúdo? Sabe o que eu faço, gente, para planejar um conteúdo de um mês da minha clínica, que eu fiz durante 10 anos? Eu pegava essa minha cadeira aqui, ó, presta atenção agora que eu vou falar para vocês que isso é importante. Eu pegava essa minha cadeira aqui, olhava para ela e falava assim, cara, eu vou sentar aqui e eu vou pensar 1 hora no conteúdo que eu vou produzir para o mês que vem. Então eu me perguntava, como eu disse na semana passada, por que eu faço odontologia? Quais são os pacientes que eu quero trazer? Qual o produto que eu quero vender? E eu me perguntava, o que os pacientes mais me perguntaram na sala de avaliação? Quais são as perguntas que você, que está aí, mais ouve na sala de avaliação? Talvez sejam as mesmas que eu ouvi. Quanto tempo demora o tratamento? Será que vai doer? Quanto custa? Quais são os tipos de prótese? Quais são os tipos de implante? Aparelho dentário dói? Quanto tempo dura uma harmonização facial? E sabe o que eu fazia? Isso aqui, ó. Eu ia anotando tudo que eu tinha ouvido na minha sala de aval. Depois, eu me perguntava, o que não me perguntaram que eu gostaria de falar? Por exemplo, você não vai conseguir passar fio dental com protocolo dente por dente.
que você fala todos os dias dentro da tua sala de avaliação que você gostaria que as pessoas já soubessem antes de vir? O que você sentiu dentro de um tratamento que você tomou uma decisão? Quando, por exemplo, eu tomei a decisão de não fazer o zigomático. E eu posso gravar um vídeo e falar: oi, hoje eu atendi um paciente, chegou aqui na clínica, querendo um tratamento rápido que resolvesse o problema dele. A grande verdade é que eu não acredito em tratamento rápido. Eu acredito no seu melhor sorriso para a vida inteira. Por isso hoje eu faço levantamento de seio, que funciona assim, e faço os 8 implantes que funcionam assim. Essa é a odontologia que eu acredito. Qual é a odontologia que você acredita? Se você acredita em implante zigomático, eu ia falar, cara, acredito em implante zigomático, porque ele é rápido, o osso que tem aqui no zigoma é o melhor osso que tem. Eu já fiz mais de 7.137 casos e deu certo. Por isso que o próximo sorriso que eu vou devolver vai ser o seu. O que deu errado nos seus tratamentos? Os pacientes adoram ouvir histórias que deu errado. Teve muita mídia minha que já deu errado. Como é que eu sei? Eu já investi 7 milhões na mídia. Eu sei o que dá certo e o que dá errado. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Se você falar a odontologia que você acredita, vai dar certo. Se você copiar o post do colega ou de uma agência de publicidade, vai dar errado. Quantas vezes a agência já te perguntou isso? Quantas agências têm a capacidade de criar isso aqui? O que dá para ser diferente? O que eu quero que seja diferente dentro da clínica? O que eu quero diferente do meu paciente, que ele já venha preparado? Quais são os exames que ele tem que fazer? Tudo isso vira um planejamento de conteúdo para o meu paciente. E o mais importante para mim, que eu deixo ele separado: quais foram as histórias que você ouviu dentro da tua sala? Por exemplo, teve um paciente que ouviu que o paciente estava feliz porque estava usando máscara agora, sem ninguém perguntar para ele por que ele estava usando máscara. Será que isso pode virar uma campanha? Será que isso pode virar uma publicação? Essa é a história do Gustavo, do dentista Gustavo. Qual é a história do Dr. Raul, da doutora Jacira, do Dr. Eduardinho, da doutora Carla, doutor Igor, doutor Lívio, doutora Jane, doutor Rafael, doutor Júnior, doutora Alice? Quais são as histórias de vocês? Essa é a verdadeira odontologia. E tem pacientes que vão se conectar com a doutora Jacira, tem pacientes que vão se conectar com o doutor Júnior, tem pacientes que vão se conectar com a doutora Alice. Cada um se conecta com aquele que faz sentido. Tem tantos caras melhor que eu de mídia. Por que vocês se conectaram comigo? Porque de alguma maneira, a odontologia que eu acredito pode ser a mesma que vocês acreditem. Aí eu olho o calendário e vou pensar na estrutura desse planejamento. O que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? O que eu vou fazer na quinta? O que eu vou fazer na sexta? Quem de vocês já pensou isso aí durante o mês? Poucos dentistas que eu converso olharam o calendário de um mês e observaram que dia 7 de setembro é um feriado. Para muitos pode ser um dia de descanso. Para mim, sempre foi o melhor dia de avaliação. É uma ótima oportunidade para você fazer a avaliação. É impressionante. O marido vem com a esposa. O pai vem com o filho.
Você pode descansar na terça, mas na segunda talvez seja interessante. Nós somos autônomos. A gente pode escolher o dia de descanso. Eu sempre gostei de avaliar em feriado. Tem que olhar e ver o que faz sentido para você. Eu sei que é o início da primavera, do dia 22 de setembro. Será que pode ser uma data para você resgatar o seu novo sorriso? Para você fazer florescer essa tua autoestima através de uma harmonização facial? Através de um preenchimento labial? Quais são as ferramentas e posts vencedores e alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Dá para fazer postagens pessoais da minha família, do meu dia a dia, falando da odontologia que eu acredito, se você se sente bem com isso. Se isso é verdadeiro para você. Se você for postar só para aparecer na mídia, não faça. E anota agora uma frase que eu quero que vocês anotem aí, porque isso mudou a minha vida. Registrar o dia a dia é mais fácil do que criar postagens. Quando você registra as decisões que você toma no seu dia a dia, as conversas que você tem no teu dia a dia, é muito mais fácil do que ficar criando postagem. Por que eu gosto de registrar o bastidor? É muito mais fácil eu registrar o bastidor de uma conversa que eu tive com o meu laboratório através de uma lente de contato, do que eu ter a ideia de registrar uma conversa com o laboratório. Imagina que hoje eu conversei 3 vezes com o laboratório. Falar assim, o Eduardo Greco, vem cá, que para mim é um dos melhores ceramistas do Brasil. Cara, olha aqui essa lente cerâmica, cara, você maquiou aqui, eu não gostei dessa maquiagem, cara, dá para fazer estratificado aqui e ali? E daí eu tenho essa ideia e vou registrar esse bastidor de decisão que eu tomei a respeito de uma lente de contato com o meu laboratório de prótese. Então eu vou gravar e falar, cara, muitas vezes a gente não sabe se faz um maquiado ou um estratificado para um paciente. A gente precisa analisar a oclusão, a gente precisa analisar a estética, a gente precisa analisar o remanescente do dente. E é assim que a gente decide, aqui na nossa clínica, se a gente vai fazer estratificado ou maquiado. Uma faceta ou uma lente de contato. Registrar as decisões. Registrar os teus processos de decisão a respeito do tratamento. Galera, chegou esse articulador montado aqui. A gente fez o enceramento diagnóstico para ver a oclusão do paciente. Qual era o melhor tratamento? Funcionários da clínica. Empodere os funcionários de vocês. Mostre que você tem um time engajado em devolver o sorriso para esse paciente. Você não está sozinho. Cara, eu vejo dentistas com funcionários de 10, 15, 20 anos compartilhando da mesma missão que você. E às vezes a gente não empodera esse funcionário para uma mídia, para tomar uma decisão dentro da clínica a respeito de um tratamento. Prints de comentário no WhatsApp, prints de resposta no Insta. A dúvida de um paciente pode ser a dúvida de outros pacientes. Olha aqui a postagem pessoal, a alegria de poder devolver sorrisos. Bastidores de algum curso que a gente for fazer, de alguma aula que a gente foi dar. Decisões a respeito da clínica, das decisões que a gente está tomando dentro da clínica. Funcionários da clínica, onde eu posso empoderar eles. Quantas agências vocês viram aqui? Quantos posts prontos vocês viram aqui? Olha um print de um comentário. Parabéns pela explicação, isso aí, eu estou muito feliz com os meus implantes, pode ir sem medo, eles são profissionais, tanto o Dr. Matheus quanto o Dr. Bruno, eu aprovo. Quantos comentários vocês não receberam das clínicas de vocês? Quantos elogios vocês não recebem no WhatsApp de vocês? Print de resposta no Insta. Parabéns, Gabriel, você consegue transformar o sonho em realidade que vai além da estética. Volta a ter saúde bucal e pode fazer tudo de maneira melhor. Você é top, continue sendo esse profissional humano.
Tudo isso são odontologia autoral. Mas hoje eu falei que eu ia fazer mais por vocês. Esse aqui é um post que vai estar lá na minha timeline lá. Vai lá e marca 2 amigos, que quem não recebeu, eu vou mandar essa planilha aqui para vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui. Quem não recebeu não, né? Quem não estava na aula passada não ficou sabendo disso, porque quem está ao vivo aqui tem esse privilégio. Essa aqui é uma planilha que eu usei durante 10 anos para planejar os meus conteúdos. Então eu tenho aqui desde o dia 1 até o dia 31. E aqui, o que a gente faz? Eu escrevo aqui, ó, o produto que eu quero vender. Então vamos supor que na primeira semana eu queira vender protocolo inferior. Certo? Inferior. E aqui, no primeiro dia, na segunda-feira, eu vou postar uma foto com a paciente, Dona Maria, que fez protocolo inferior. Então aqui eu vou postar uma foto com a paciente. Então aqui, ó, eu dou exemplos de conteúdo que você pode utilizar. Eu posso postar um vídeo de conteúdo, eu posso postar um vídeo de história, eu posso postar um vídeo matando uma objeção, eu já vou explicar para vocês o que é isso. Eu posso postar uma foto do time, eu posso postar uma foto de paciente, foto do tratamento, foto da clínica, foto pessoal, sempre voltado para o protocolo inferior. Então vamos pôr aqui que a gente vai postar uma foto do paciente. E eu vou postar matando alguma das objeções. Quais são as objeções? Existem as objeções universais e as objeções específicas da odontologia. Objeção universal é: isso é para mim? Isso é para mim agora? Eu vou me ferrar se eu comprar isso? Eu confio na pessoa que está me vendendo? Por que está tão barato? Todos nós, quando vamos comprar um carro, quando vamos comprar uma casa, quando vamos comprar uma camiseta, a gente faz essas 5 perguntas. Será que essa camiseta é para mim? Será que essa camiseta é para mim agora? Será que eu vou me ferrar se eu comprar a camiseta dessa marca? Por que eu confio nessa marca? E por que essa camiseta está tão barata? O paciente ele se faz essa pergunta na sua cadeira de avaliação. Ou antes de sentar na sua cadeira de avaliação. E como você extermina essas 5 objeções do teu paciente? E existem 4 objeções específicas da odontologia. Quais são elas? Medo, tempo de tratamento, distância até a clínica e dinheiro para pagar o tratamento. Como você responde essas 4 objeções? Eu vou falar sobre isso durante essas aulas. Então, isso é para mim? Eu vou postar no Facebook Feed e vou postar no Instagram Feed. Pronto, eu já decidi minha postagem. Na terça-feira, eu vou postar um vídeo de conteúdo de protocolo inferior. Certo? Então, aqui é um vídeo de conteúdo. Opa! E eu vou matar a objeção tempo de tratamento. Então imagina que eu vou postar um vídeo de protocolo explicando como funciona um protocolo. E eu falo, 12 dentes com apenas 4 implantes ou 5 implantes. Qual é o protocolo que você acredita? Eu acredito em 5 implantes. Porque um protocolo on-4, como diria um professor meu, se você perder um, você fica com on nada. Então eu sempre fiz protocolo com on-4, com 5 implantes. Porque eu queria ter a segurança que se o paciente fizesse e perdesse um, ele teria um outro implante de segurança. E se coubesse mais implantes, eu fazia mais. Já fiz protocolo inferior com 7 implantes, com 8 implantes. Não faz sentido eu fazer só com 5 ou com 4, se eu tenho osso posterior. Aí é uma discussão técnica que não é minha ideia entrar aqui agora. Mas vamos supor que eu vou gravar um protocolo inferior que eu acredito. 12 dentes com 5 implantes. Você sabia que apenas com 5 implantes eu posso devolver seus 12 dentes fixos novamente? E são 10 horas de tratamento para você ter um sorriso para a vida inteira? São 10 sessões para você realizar seu tratamento. A primeira você vai vir fazer a avaliação, depois você vai vir fazer o pré-cirúrgico, depois você vai vir fazer os implantezinhos, remoção de sutura,
moldagem de transferência, reabertura se tiver, moldagem de transferência, prova do rolete, prova do dente, entrega da prótese. Clique aqui embaixo e fale com uma das minhas consultoras. No outro dia, eu vou postar um vídeo de história, contando a história da máscara. Dona Maria veio até a clínica. Se eu tiver um vídeo de história com o paciente, dele contando a história dele, é melhor. E eu vou matar a objeção. Será que isso é para mim? Estou mostrando para ela, para o paciente, que outros pacientes podem ter acesso a esse tratamento. E aí eu vou postar no Facebook e vou postar no Stories, por exemplo, no feed, no Stories. E daí no outro dia eu vou vir e vou postar um vídeo matando uma objeção. Implante dói? O que eu falava para o meu paciente? Lógico que dói. Não tem implante que não dói. Mas a grande verdade é que aqui na clínica, se doer, eu devolvo o seu dinheiro. Porque eu faço todos os seus implantes dormindo. Nós temos a sedação consciente com o médico anestesiologista no padrão do Hospital Sanitas da Espanha. Que foi lá que eu fui conhecer e trazer a sedação consciente para vocês. Então o médico anestesiologista faz um remedinho que eu chamo coragem, que vai dar uma coragem para você fazer o seu tratamento de implante. Quem mais faz implante dentário assim? Qual é a sua maneira de responder se implante dentário dói? Qual é a sua maneira de responder se aparelho ortodôntico dói? Qual é a sua maneira de responder se botox dói? Como que você responde o paciente dentro da tua sala de avaliação quando ele te pergunta isso? Campanhas autorais. Como você responde os seus pacientes? Eu vou matar a objeção, medo. No outro dia, eu vou postar uma foto do meu time. E eu vou falar aqui, eu não estou sozinho. Por exemplo, a grande verdade é que para devolver o seu sorriso existe um time por trás. Nós temos o laboratório, temos exames de imagem, tem todo o nosso time aqui da clínica. E essa é a Ana. Quando você entrar em contato com nós, ela é especialista em devolver o seu sorriso. Ela vai te encaixar na agenda e vai organizar todos os seus horários de atendimento. Fique aqui embaixo e fale com ela. No outro dia, eu vou postar uma foto da clínica e vou matar a objeção. Por que eu confio nesse dentista que está me vendendo? Vou mostrar a estrutura da minha clínica. Ou a marca do implante que eu utilizo. Ou a marca do aparelho ortodôntico que eu utilizo. Ou a marca do botox que eu utilizo. Qual a diluição que eu faço? E aí eu tenho um planejamento de uma semana. E vocês não vão acreditar numa coisa, gente. Se eu fizer um planejamento e postar isso aqui durante uma semana, não vai aparecer limpeza para mim. Vai aparecer protocolo inferior. Não vai aparecer botox para mim. Vai aparecer protocolo inferior. Não vai aparecer aparelho autoligado para mim, vai aparecer protocolo inferior. Se você fizer uma semana assim de postagem de aparelho ortodôntico, não vai aparecer protocolo para você, vai aparecer aparelho ortodôntico. Por isso que eu acredito que dentistas bons possam encontrar os pacientes bons através do conteúdo.